Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não tô aqui no canal, né? A gente está retomando. Então você está no Persé, no Caminho dos Sonhos. Eu sou Clarissa De Franco e nesse canal a gente costuma falar sobre interpretação de sonhos, principalmente, né? Pela via da psicologia analítica ou psicologia junguiana. Hoje a gente vai conversar sobre alquimia e estudo dos sonhos. Bom, alquimia, gente, é um estudo assim que é muito profundo e dá bases para muitas áreas. Então a gente pode dizer que a alquimia ela é a mãe da química moderna, mas também da farmácia, né, a área farmacêutica, também da medicina, também, né, da psicologia, principalmente analítica. A gente tem aí muitos conhecimentos que são contemporâneos, que utilizam princípios da alquimia. E aí, gente, é importante a gente pensar o seguinte: a alquimia ela não é uma coisa assim como se fosse nebulosa, mística demais, esotérica demais. Acho que a gente fala até que nem tanto esotérico assim, porque é um conhecimento que antigamente sistematizava, como a gente faz nas ciências modernas, né? Só que, claro, com os recursos da época antiga. Então, sistematizava uma série de saberes. E aí a gente tem, né? A gente escuta no Harry Potter a pedra filosofal, a gente tem algumas expressões que são típicas, né, do alquimista ou da alquimista. E é importante a gente pensar, então, de uma maneira muito simplificada, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, algumas ferramentas da alquimia para o estudo dos sonhos, para análise dos sonhos. Como que a gente usa isso na clínica, para interpretar um sonho, você que não é terapeuta, mas se interessa, né, por fazer esse estudo de uma maneira mais profunda, é legal conhecer alguns princípios que podem ajudar no momento da interpretação dos sonhos. Bom, vamos lá. Então, a alquimia ela tinha alguns princípios, né, que são, primeiro é chamado da prima matéria. O que é a prima matéria? A prima matéria seria uma matéria indiferenciada, ou seja, misturada, em que está contido o todo caótico, né, que não tem as partes diferenciadas. A prima matéria ela é uma imagem de caos primordial. O caos, gente, é uma imagem realmente de origem, né? Então, se a gente pensar aí, a gente tem mitos relacionando o caos como origem. E a ideia da alquimia é essa, de que o caos da prima matéria, ele vai dar início a uma série de elementos, né, que se separam e se misturam de várias maneiras. Se a gente pensar na imagem do Big Bang, por exemplo, a gente tinha uma massa, né, enorme, misturada ali de astros, de seres estelares, e com o Big Bang faz e vai vários pontinhos, né, milhares de pontinhos, cada um para uma órbita, né, uma galáxia, enfim. E aí essa imagem original, antes da separação, a gente tem ali o estado da prima matéria. Então, se a gente pensar que a alquimia, ela não é literal, gente, num sentido assim, ela tem os aspectos práticos, que são do fazer, né, às vezes de laboratório. Então, a gente tem, por exemplo, eu falei de algumas ciências que elas recebem da alquimia uma base. Então, a gente tem, por exemplo, a linha de perfumes também, né? A linha de essências, que faz tinturas e essências, a gente compra às vezes os óleos essenciais. Isso é muito legal, porque tem todo um processo alquímico ali de você extrair da planta o óleo, né? Tem todo um processos de laboratório que a gente faz na nossa cozinha muitas vezes, gente. Processos antigos que a gente estuda na química, destilação, enfim, né, ferver uma água, por exemplo, e aí transformar o estado líquido no estado gasoso, ou queimar uma substância, né, uma substância sólida, e ela se transforma em cinzas, né, ou o contrário, né, gelar uma substância. Então, esses processos que a gente faz na nossa cozinha, né, isso pra gente hoje não é nenhum grande segredo,
eles foram, antigamente, eles eram a base da alquimia, né? Claro, não somente esses processos, mas a compreensão, a consciência, a inteligência, a sabedoria sobre os elementos que compunham esses processos, como cada elemento se comporta, um elemento que que anula, né, anula a acidez, a base, enfim, todos esses processos que a gente tem também simplificadamente na cozinha, que a gente tem mais sofisticadamente, mais cientificamente na química e que a gente tem analogamente em outras áreas. Na psicologia, gente, a alquimia é simbólica, tá? A gente não necessariamente vai pro fogão ou pro caldeirão fazer uma magia. A gente pode? Pode, né? Pode, mas o que importa em termos da psicologia, da interpretação de sonhos, é uma alquimia simbólica, é aquilo, o não literal, é aquele exercício que a gente traz como análise, né? Como um aspecto que vai trazendo sentidos, significados para nossa experiência. Então, é desse tipo de alquimia que eu tô tratando. E eu não tô aqui desfazendo a alquimia do laboratório, que ela tem uma super importância. A tintura, né? Os alquimistas que fazem a mistura concreta, que fazem as essências e que sabem, por exemplo, né, mexem com florais, isso tudo é alquimia. Mas aqui, nesse momento, a gente está falando de uma outra perspectiva da alquimia, que ela é mais filosófica, né? Que ela apoia elementos mais filosóficos e psicológicos, simbólicos, tá bom? Então, falando da prima matéria, a prima matéria é esse estado indiferenciado, que se diferencia para dar origem a uma série de elementos, né? Então, na alquimia, a prima matéria, ela dá origem aos elementos, né? Fogo, terra, ar, água, e vai dando origem em termos de consciência, as nossas funções psíquicas. O Jung, ele postula 4 funções psíquicas que se equilibram energeticamente entre si, que é a função pensamento, mental, a função sentimento, emoções, né? A função intuição, que é lampejo, assim, né, de percepção, e a função sensação, que tem a ver com os sentidos, os 5 sentidos, correspondentes, sim, aos elementos principais, né, fogo, terra, ar e água. E aí, gente, a ideia, durante o processo de individuação junguiano, o que é o processo de individuação? O processo de individuação é a gente ir se tornando quem a gente é, né, se diferenciando de outros seres a partir dos nossos processos de desenvolvimento da consciência e da integração, né, porque a psicologia analítica ela trabalha muito com a perspectiva de integração, a integração entre os conteúdos inconscientes e conscientes. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o grande objetivo do processo alquímico dentro da psicologia é a individuação, ou seja, é a gente retirar daquele fenômeno todo, cheio de fases, né, as fases alquímicas, o que é o nosso ouro ou a nossa pedra filosofal. Indo um pouco para essas metáforas da pedra filosofal e do ouro. Né? O que é isso? Gente, a pedra filosofal nada mais é do que a gente extrair, né, a partir de um monte de processos que podem ser laboratoriais, como eu já falei, né, mistura não sei o que, ferve, tira só o que é estado gasoso, aí põe para um lado, aí separa, deixa decantar, pega o sal, ou seja, todo, né, tem esses processos laboratoriais ou processos simbólicos, né, a gente extrair aquilo que é nosso, verdadeiramente nosso, ou verdadeiramente essencial, é a essência, que é o ouro, gente. A pedra filosofal é o ouro. E é justamente quando a gente consegue integrar o que acontece com a gente, de bom e de ruim, né? De sombrio
e de mais apolíneo, luminoso, quando a gente consegue integrar aspectos, né, que estavam assim antagônicos, dicotômicos. A gente tem muito no Ocidente essa lógica de pensamento binária, dicotômica, né? Preto, branco, homem, mulher, cis, trans, norte, sul, pobre, rico. Isso vai construindo abismos, né? Cisões entre mundos, hierarquia entre diferentes grupos, né? E pessoas, enfim, e polos. E a proposta do Jung, ela era o oposto disso, porque ela vem da filosofia oriental, que trabalha na lógica complementar, não é uma lógica de exclusão, ou isso ou aquilo, né, ou direita ou esquerda. É uma lógica complementar. Só que, claro, não é fácil fazer o complemento, né? Quando a gente vê o Yin e Yang lá, não é fácil fazer o complemento, porque cada pessoa vai fazer isso a seu modo. Então, as fases alquímicas, elas vão mostrando etapas desse longo processo de individuação relativo a um fenômeno específico que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem o grande processo de individuação que é para a vida toda, né? Nascemos, estamos lá, fazendo isso, descobrindo quem a gente é, se diferenciando de outros seres, destacando aspectos da nossa individualidade, personalidade, né? Em relação persona, né? Aquilo que eu quero revelar, que eu quero destacar, sombra, aquilo que eu oculto. Ou seja, a gente está o tempo todo nesses embates, a vida inteira, se individuando. Ok. Outra coisa são os pequenos ciclos de individuação, relativos a fenômenos específicos. Por exemplo, um relacionamento, um casamento, né? Você também passa por fases, processos e precisa se individuar nesse processo todo. E quando você chegar na pedra filosofal, lá no final, para pegar o seu ouro, o que você quer desse processo? Justamente ser capaz de integrar o que você viveu, recolher o que é seu, devolver o que é do outro e agradecer pelo aprendizado, ou seja, aquilo que ficou é bom e é meu. Bom, então, gente, compreendendo que a gente parte da prima matéria, um todo misturado, para se diferenciar no final, a gente vai entender um pouquinho da alquimia nesse caminho. Então vamos lá. A gente tem 4 grandes etapas alquímicas que elas são recheadas de alguns processos, elas são divididas em alguns processos. Para a psicologia analítica, o Jung e os pós-jungianos e jungianas destacaram 7 principais processos dentro desses 4, né, que eu vou falar agora. Por exemplo, a gente tem outras linhas de estudos alquímicos que destacam 12 processos, tá? Aqui a gente vai estar trazendo a visão da psicologia analítica, porque é justamente com que a gente trabalha no estudo dos sonhos, tá? Então vamos lá. Quais são esses 4 grandes processos alquímicos? 4 grandes fases, né? Que são compostas por outras pequenas etapas. A primeira é que a gente chama de nigredo, ou matéria escura. O que é isso, gente? Nigredo, matéria escura. Não tem nenhuma conotação política, identitária, racista, pelo amor de Deus, não é esse o caminho aqui, tá? A conotação realmente está ligada a um aspecto que é um conceito junguiano de sombra, né? Que é aspectos nossos desconhecidos, ocultos, reprimidos também, né? Como o Freud, né, coloca esses conteúdos que o superego reprime. Na psicologia analítica a gente não tem essa perspectiva do superego, é uma outra lógica. Mas a gente tem também esses conteúdos que estão lá reprimidos, ou estão lá como potência para serem conhecidos, vivos, criativos, né? Então quer dizer, tem muita potência na sombra, mas em geral é um conteúdo que assusta, porque ou ele é muito grande para a gente lidar, ou é algo que a gente não quer revelar porque produz um certo desconforto, vergonha, enfim, uma série de elementos aí. Então, a gente tem esse aspecto sombrio que às vezes ele gera muito sofrimento, que é ligado a essa matéria escura, né, que é nigredo. Então, nigredo é uma fase de muito sofrimento. É uma fase que a gente está desorientado, perdido ali em pensamentos repetitivos,
né, girando em círculos nos nossos processos, digamos assim, emocionais, psicológicos e tal. Então, uma fase de dor, é uma fase em que a gente não consegue sair daquela perspectiva mais pesada. Aí a gente tem a fase de albedo. Albedo, gente, é a matéria branca, né? De novo aqui, né? Por mais que pareça, com todos os debates que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem contemporâneos, né? Não se refere a uma linha de racismo, tá? Se refere aos elementos, né? A alquimia, ela se baseou na questão dos elementos. E aí, a ideia de albedo é um processo de purificação, num sentido de ir começando a retirar essa bagunça que está ali em Nigredo. Lembra da prima matéria? E Nigredo tá tudo confuso, tá tudo escuro, tá tudo sem perspectiva, sem consciência, com sofrimento, tudo misturado. Em albedo começa a ter clareza mental, purificar, só que é ainda um processo inicial, né? É um processo que ainda envolve muito esforço, não é simples os processos relativos ao albedo. São processos de purificação que envolvem dissolver, né, muitas vezes dissolver mágoas, buscar uma melhor clareza mental, sair de pensamentos que são vitimistas. Então é super difícil. Depois eu vou explicar como tudo isso aparece nos sonhos. Bom, e aí a gente tem em terceiro, um terceiro processo, né, uma terceira grande etapa, que seria citrinas ou citrinitas, enfim, citrinas, que muita gente na contemporaneidade nem eliminou citrinas, porque considera que é uma etapa da albedo, né? Eu acho citrinas muito importante. Primeiro porque a gente sabe a quaternidade, né? Que o Jung, ele trouxe esse princípio da quaternidade como um princípio de totalidade da psique, um princípio de equilíbrio, de possibilidade de equilibrar os elementos. Então, o quarto elemento é muito importante. Se a gente mantém só 3, para o Jung fica incompleto. Então, acho que citrinas faz sentido. Citrinas é o processo depois de albedo, né, que a gente inicia ali a clareza mental, a purificação e sair desses estados tão machucados, às vezes a gente chama de tóxicos, né, enfim, do sofrimento e da vítima. E aí a gente pode passar por um processo mais criativo. Então, citrinas é criação, é quando a gente pode produzir, a gente pode ter mais, né, uma clareza que exterioriza aquilo que a gente quer, aquilo que a gente que se expressa, vai para além do nosso universo interno, tá melhor e mais, né, mais organizado, a gente consegue colocar no mundo essa criação. E por último, a gente tem rubedo. Rubedo é um processo que seria a nossa coniunctio, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas rubedo é a fase final, é a integração mesmo, é quando a gente consegue extrair nosso ouro, quando a gente consegue ali o que os budistas vão chamar de iluminação, né? Em algumas outras linhas a gente tem analogias para essa iluminação, mas a ideia é essa, ou seja, a gente chegou num ápice do nosso processo de consciência em relação àquele fenômeno. Bom, gente, aqui já tá dando 18 minutos, quase 19, e a gente ainda nem começou a falar das 7 fases alquímicas que vão trazer aí imagens pra gente interpretar nossos sonhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um outro vídeo, que é a continuação desse, tá bom? E aí a gente vai trazer essas 7 fases alquímicas que são vitais para a gente compreender os processos dentro dos sonhos. Então, muito obrigada. Fica aí com a gente que a gente continua. Obrigada. Até mais.